Meio-dia, 29 minutos pelo horário brasileiro. Link Record News agora de volta para falar sobre a língua portuguesa. Pois é, vamos falar de uma palavra que confunde aí muita gente, o porquê, junto, separado, com acento. Quem explica pra gente a forma correta de usar o porquê é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Bom dia, professor. Bom dia, Marcela. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos. Hoje tem um porquê muito claro de eu estar aqui, né? Tem um motivo muito claro de eu estar aqui, que como eu falei da última vez que a gente conversou, sem dúvida, junto com vírgula, a história dos porquês é uma das que eu mais recebo mensagem nas mídias sociais para sanar as dúvidas, né? Como a gente falou ali na terça-feira, as pessoas simplesmente reduzem a explicação para porquê na pergunta ou porquê na resposta e aí acaba confundindo. Mas, enfim, são muitas dúvidas que a gente tem nesse sentido, não é isso? Claro. Vocês lembram de todos os porquês, não? São 4, né? São 4, né? Tem o porquê do começo de frase, de fim de frase, substantivo, tá motivo. Hoje eu vou pegar as duas, repara que hoje vai ser um negócio impressionante. Porque os 4 porquês, na verdade, se a gente pensar do ponto de vista opinativo, eu como professor entendo que os 4 porquês realmente confundem muito mais do que ajudam, né? Claro que a regra a gente vai colocar em um instante aqui, ela é de certa forma simples, mas na hora do uso muita gente acaba confundindo. Bom, vamos ver as regras? Vamos lá. Tem a tela aqui para a gente ver o primeiro caso, porquê junto e sem acento. Acho que esse é um dos mais fáceis, né? Só olhando para vocês, assim, é uma conjunção explicativa. Então, por ela ser uma conjunção, faz a união entre duas frases. De que forma que ela faz a união? Explicando. Vamos direto para o exemplo? Eu faço exercício sempre porque, aí você pode substituir por pois, me sinto muito bem. Ou seja, justificativa, uma né? justificativa. Quando a regrinha é simples assim. Quando você puder substituir esse porquê por pois e couber no contexto da sua oração, significa que ele é junto sem acento. Tudo bem? Vamos lá, junto com acento, esse é outro tranquilo também, ele é um substantivo e, portanto, vem acompanhado de um artigo, numeral ou adjetivo. É mais ou menos assim, a frase que eu disse agora aqui no começo da participação. Bom, hoje a gente sabe o porquê eu estou aqui hoje. Veja, quando eu coloquei o porquê eu estou aqui hoje, ou senão a Lidiane vai falar assim, eu tenho os meus porquês de ficar tão brava com meu marido, né? Ela vai dizer assim, né? Coitado do Michael agora, um abraço pro Michael, né? Vai dizer assim, eu tenho os meus porquês. E mulher normalmente fala isso quando a gente está brigando, não fala? Até porque nós temos os porquês, Tem, né? lógico que tem. Tem uma lista de Uma lista, né? E aí quando você fala meus porquês, a língua portuguesa entende como um substantivo. É como você falasse, meu sapato, minha bolsa, minha blusa, minha caneta, o sapato, a bolsa, a blusa, a caneta. Então, quando você coloca esse pronome ou o artigo antes, você transforma em substantivo. Então, quando a Lidiane falar para o marido dela, eu tenho os meus porquês, além do S no final, vai escrever junto e com acento no E. Quando for substantivo, você vai colocar o acento circunflexo aí no E. Tudo bem? Muito bem. Esse é tranquilo, né? Tranquilo. Hoje você já vai usar bastante esse, né? Chegando em Vou casa. praticar. Né? Vai praticar, Lidiane. Separado e com acento no quê? Esse é bastante tranquilo porque, assim, o que quando ele está separado, seja do por, ou mesmo do o, do para, ou outras palavras, mas veja, ele está encostado no acento. Quando ele está encostado no acento, de repente a Marcela não entendeu muito bem o que eu disse, ela fala, o quê? Né? De repente não escutou, às vezes, muito bem. O quê? Quando esse quê está encostado no ponto de interrogação, acento nele. Por quê? Né? Acento nele. Aí alguém fala, mas pra quê? O que encostou no ponto? Acento nele. Então você não tenha dúvida. O que encostou no ponto final, no de exclamação, interrogação, etc. Encostou na pontuação, você coloca acento nele. Você não erra nunca mais. Ah, essa dica é boa. Essa dica é boa, né? Essa é tranquilo, não tem nenhum problema. O último, que é separado e sem acento, é o que gera mais dúvidas. Por quê? Ele usa quando for equivalente, né, a motivo pelo qual, ou quando for sentença interrogativa. Mas veja que se você parar para pensar, é a mesma coisa. Quando você faz uma pergunta, no exemplo 2 ali, por gentileza, ó, por que a gente nunca vai jantar num restaurante japonês, em homenagem a Lidiane, né? No restaurante japonês. Por que a gente nunca vai jantar no restaurante japonês? O que você está querendo saber? Pensa. Motivo pelo qual a gente nunca vai jantar num restaurante japonês, né? Ou de repente você vai usar sem ser na pergunta. Olha agora, o exemplo 1. Agora eu sei por que você sempre vai embora mais cedo. Veja, é separado, não é uma pergunta. Então, quando lá na escola a gente aprende por que separado na pergunta, por que junto na resposta, não está errado. Mas quando surge esse exemplo, agora eu sei por que você sempre vai embora mais cedo, o que você sabe agora? Agora eu sei o motivo pelo qual você sempre vai embora mais cedo. Ele é escrito separado e sem acento. Eu acho que esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Causa dúvida junto com o porquê, junto e com acento. Por quê? Porque você pode usar assim, ó, agora eu sei o porquê. Você pode dizer, ó, agora eu sei, se você colocar aqui, ó, o antes do porquê... Aí pode ser o porquê junto com o acento. Pode ser, não. Deverá ser o porquê junto com o acento. Porque você substantivou.
Se você não colocou o artigo, seja ou o pronome ou numeral, né? Você não substantivou, ele vai ser separado sem acento. Esse é o que causa mais dúvida. Mas a minha discussão, por exemplo, aqui é quando a escola ensina, e às vezes é uma maneira boa de tentar ensinar para pelo menos uma primeira aprendizagem acontecer. Porque separada é na pergunta, porque junta é na resposta. Não está errado, mas quando surgem outros exemplos, a pessoa acaba confundindo. Então, eu entendo que a gente deveria ter uma explicação melhor. Minha opinião como linguista. Eu acho coerente como as 4 formas têm as mesmas, vamos chamar sem nome técnico, as mesmas letras, a gente chama de grafemas, né? Mas não vem ao caso, né? As mesmas letras, eu acho que a gente poderia ter uma forma só para o porquê. Independente se é na pergunta, se é na resposta, se é substantivo, você coloca uma forma só, porque a comunicação acontece, você não tem uma mudança ortográfica e você simplifica no ponto de vista do uso e do bom sentido da simplificação. E não simplificação para ficar fácil, é simplesmente para a comunicação ficar interessante. Mas isso é só um ponto de vista. Na questão gramatical, sempre lembrando para você que está em casa, são 4 porquês, de acordo com essa tabela que está aqui hoje, que a gente mencionou, com essas 4 formas de se colocar. Aí, uma dica. Olha o que a Lidiane está fazendo. Pode tirar uma fotinho. Ela tira uma foto. Olha, você em casa, né? Tela cheia, né? Tira a foto, leva para casa. Né? Isso é muito legal. Os alunos fazem muito isso, Lidiane. Né? Vão lá na lousa, tiram a foto e levam. É diferente de copiar, né, Marcela? Não, as pessoas não imaginam livro, caderno, pra quê? Lapiseira, não existe. Tira fotinho, né? Aí depois as pessoas não conseguem nem mais escrever direito. Lidiane digital já funcionando aqui. Mas, professor, uma dúvida a respeito do que você falou. O ideal seria que todos os porquês fossem iguais. O porquê, quando ele é substantivo, ele tem um outro objetivo ou não? Em que sentido um outro objetivo? Porque, assim, os outros porquês, eles estão perguntando, explicando, Nem sempre, ó. Aqui, quando você está no porquê junto sem acento, como você muito bem disse, é uma explicação, não é uma pergunta. Aqui é uma pergunta. Aqui é um motivo. Então, assim, são, vamos chamar assim, contextos realmente diferentes. O porquê junto com o acento, você tem razão, é um contexto diferente. Você é substantiva. Como a gente brincou com a Lidiane, eu tenho os meus porquês. Na verdade, você está dizendo, eu tenho os meus o quê? Motivos. É muito similar ao porquê separado sem acento. A essência é a mesma, né? A essência é a mesma, claro, não é a mesmíssima, mas está ali na mesma questão de sentido, na mesma questão, como a gente diz em português, semântica. Então, eu entendo que, claro, vamos abrir um diálogo, caso um dia isso esteja numa gramática aí com os linguistas, mas eu acho que a gente podia simplificar no bom sentido e não simplificar para ficar mais fácil e empobrecer nada. É num sentido realmente de uso para que a coisa fique um pouquinho melhor. O 4º porquê ali que eu coloquei, ele confunde bastante e é um motivo de erro, assim, nas provas, muito grande que a gente encontra, claro, quando a pessoa precisa usar formalmente o idioma. Muito bem, agora eu acho que todo mundo entendeu o porquê, junto e com acento. O Rodrigo tem que voltar aqui todas as semanas para tirar as nossas dúvidas. Isso aí, terças e quintas eu estou aqui, usou o porquê corretamente, mas eu, na verdade, não sei muito bem, né, Marcela? Porque ela não escreveu, ela só falou, né? Então, depois eu pego a escrita, fazer né? Uma provinha escrita. Vou fazer. Eu acho que eu tô pensando, se a direção autorizar, fazer uma prova com as pessoas todas aqui do estúdio, né? Os câmeras, todo mundo da operação, o pessoal da redação, a gente faz uma prova e publica. O que vocês acham? Fechado, então. Aceito. Aceito. Terça-feira, então tem prova. Terça-feira tem prova. Vou trazer uma prova aqui terça-feira para todo mundo, tá bom? Bom dia para os telespectadores, bom dia, Lidiane, bom dia, Marcela. Até terça-feira. Até, Rodrigo. Obrigado. Obrigada.